Capítulo 13. Uma florzinha amarela no jardim de Deus. Não consigo falar sobre ela ou dela me lembrar sem pensar em vida, pois ela era transbordante de vida. Não há um dia sequer em que eu não me lembre dela. E não preciso fazer qualquer esforço para isso. Com a naturalidade com que respiro, me lembro. Realmente meus olhos nunca a viram, pois quando ela nasceu eu já era cego. Mas meu coração não acredita nisso e me traz à mente o rosto dela, seu sorriso e o som da sua risada gostosa. Por outro lado, minhas mãos dão testemunho de que a acariciaram muitas vezes seus cabelos e massagearam seus pés, bem como meus braços testificam de que a embalaram até dormir e deram a ela segurança quando tinha medo. Meus lábios afirmam que a beijaram muito e pronunciaram palavras que ela, em silêncio e com muita atenção, se aquietava para ouvir. Meus ouvidos reconhecem que a multidão de vozes desse mundo não será capaz de reproduzir o som meigo e doce de sua voz. Meus olhos continuam confusos, quase acreditando que por um desses milagres do amor puderam por algum tempo vê-la, mesmo sem poder enxergar. Já não discutem, apenas reverentemente se fecham para que o coração uma vez mais possa agradecer ao Senhor da vida pelo privilégio que tive de ser uma das pessoas nesse imenso mundo que mais oportunidade teve de estar perto dela. Sim, é da Gláucia que falo. A menina cheia de vida que o Senhor da vida, no ano de 2009, chamou para estar com ele. Até que esse mesmo Senhor me chame ou volte para me buscar, sentirei saudade da minha filhinha. Mas essa saudade que sinto não vai impedir que eu prossiga cuidando da mãe dela e de seu irmão que sentem o mesmo, ou mais até do que eu com relação a ela. Gláucia não sente saudade e nada sofre. Muito pelo contrário, já vive a vida que sonhamos um dia viver. Tal verdade nos serve de consolo. Afinal, qualquer hora dessas também iremos para onde ela está, graças àquele que venceu a morte. Por assim crer, estou determinado a aproveitar ao máximo o tempo que ainda tenho por aqui para abençoar Jane, Vitor e quem mais Deus me der a oportunidade de fazê-lo, pois tão certo como Deus sabia o dia do meu nascimento, sabe o dia da minha partida. E eu, que não sei quando será, contento-me em saber sobre a importância de aproveitar os dias que Ele ainda me der. Da próxima vez em que eu encontrar Gláucia, já estarei enxergando e meu coração triunfante me dirá que sempre teve razão. Meus olhos não a viram, mas ela era real. Parecia um anjo ou um sonho, mas era real. Deus deu a mim e a Jane 2 filhos muito saudáveis. O único membro da família que tinha a saúde mais frágil em nossa casa, graças a Deus, era eu. Isso me confortava muito, pois se fosse para alguém sentir dor, preferia que fosse eu, pois estava acostumado com isso desde a minha infância. Sentimento comum entre os pais, ou seja, preferem sofrer a ver seus filhos sofrendo. Claro que preferia a ausência da dor, mas os vários problemas de saúde que tive nunca me pouparam dela. Por esse motivo, se fôssemos esperar algo grave na área da saúde, esperaríamos acontecer comigo ou com um membro mais distante de nossa família. Não tínhamos qualquer motivo para acreditar que Vitor ou Gláucia pudessem vir a passar por algo grave nessa área. Quando contratávamos um plano de saúde para eles e Jane, respondíamos sempre não à pergunta sobre se havia alguma doença pré-existente. Como eu já havia passado por alguns problemas de saúde evitáveis, sofrido 2 assaltos à mão armada e acidentes automobilísticos como passageiro, ocorrências igualmente passíveis de serem evitadas, na qualidade de pai, queria poupar meus filhos daquilo que eu não fui poupado, e por isso preocupava-me muito com aspectos relacionados à prevenção de doenças e à segurança deles. Meu objetivo sempre foi protegê-los o quanto possível e ensiná-los a se protegerem. Claro que considerávamos a dura realidade desse mundo no qual teremos aflições, para o que nos alertou Jesus.
Nossa constante oração por nossos filhos pedindo proteção era uma demonstração do quanto estávamos conscientes da fragilidade da vida e da insuficiência dos nossos esforços para protegê-los plenamente. Diante da menor suspeita de que um problema de saúde estivesse se iniciando, logo um médico era consultado. Tratamentos eram feitos e medicações tomadas. Para prevenir doenças, vacinas eram aplicadas e cuidados observados. Inclusive, durante a infância deles, o plano de saúde oferecia atendimento a domicílio. Bastava ligar e um médico logo vinha à nossa casa para vê-los. Mas estávamos sempre conscientes de que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas, como nos diz o salmista. Confiávamos que Deus poderia usar tudo o que empreendíamos na prevenção e cuidado da saúde deles. Tudo o que fizemos, se fizemos, foi porque estávamos convictos de que era o melhor a se fazer. Mas nossa confiança estava em Deus acima de qualquer coisa. Tudo isso para dizer que o problema de saúde que fez com que o coraçãozinho de Gláucia parasse de bater um dia foi algo totalmente inesperado para nós. Veio como uma tempestade que não avisa que vai chegar. Começou como algo simples e inofensivo e terminou como algo devastador. O dia 9 de junho de 2009 parecia ser mais um dia comum em nossas vidas. Jane e eu acordamos, ela logo se levantou e eu fiquei deitado por um pouco mais de tempo. Havia poucos dias que a moça que trabalhava conosco durante vários anos tinha nos deixado. E então, enquanto iríamos ao plano piloto, onde eu dava aulas de informática a meus colegas cegos em uma ONG, Vitor e Gláucia iriam para a escola. Jane, como de costume, foi chamar os meninos para que acordassem. Logo voltou para me dizer que ambos não estavam bem. Os dois estavam tossindo, pareciam estar com febre e ela achava que não deveriam ir à escola naquela manhã, com o que concordei imediatamente. Mas como nossa auxiliar não estava mais com a gente e não queríamos deixá-los sozinhos, começamos a pensar em alternativas. Uma delas seria levá-los para a casa de minha sogra, Dona Edith, mas por entender que o cuidado deles era principalmente uma responsabilidade nossa, não quis deixá-los com ela justamente quando estavam aparentemente doentes e precisavam de maior atenção. Decidi então que ficaríamos com eles e comecei a ligar para nossos alunos da ONG de modo a avisá-los de que não precisavam ir para a aula naquela manhã. Eu sabia que todos eram cegos e teriam que se esforçar muito para se deslocar até o local do curso. Quando saí do quarto, Gláucia já estava deitada no sofá da sala. Perguntei a ela como estava se sentindo e ela me disse que estava bem, mas que as narinas estavam obstruídas, tossia às vezes e sentia alguns calafrios. Disse a ela que iríamos providenciar alguma medicação ou mesmo a ida ao hospital e que ela iria melhorar. Beijei sua testa e, enquanto me afastava, pensei comigo. Eu disse a ela que iria providenciar auxílio médico e medicamentos, mas não roguei o auxílio do alto para ela. Apressei-me em pensar no que poderia fazer, mas me esqueci de pedir a Deus que abençoasse tudo o que faríamos. Voltei até onde ela estava, coloquei as mãos sobre sua cabeça e orei com ela pedindo a Deus que a abençoasse para que todo aquele mal-estar passasse logo. Ao final da oração, juntos dissemos amém. Beijei-a novamente e voltei para o quarto para prosseguir com as ligações. Como parecia que Vitor e Gláucia estavam com a garganta infeccionada, disse a Jane que deveríamos levá-los à emergência de um hospital próximo à nossa casa para que um médico os examinasse. Enquanto Jane se preparava para sair, eu continuava minhas ligações para nossos alunos, avisando que não haveria aula naquele dia. Jane veio me dizer que Vitor não queria ir ao hospital naquela hora. Estava com muito sono e preferia ficar dormindo. Disse então a Jane que não havia problema nisso, que ela fosse com Gláucia ao hospital e mais tarde levaríamos Vitor. Tudo indicava que se tratava de algo simples, sem maiores complicações, semelhante a tantas outras infecções de garganta que eles já tiveram. Preferi ficar em casa fazendo companhia ao Vitor, enquanto Jane foi com Gláucia ao hospital. O pediatra, ao ver Gláucia, achou que o haviam chamado por engano, pois ela já tinha 1,72 m de altura. No entanto, ao ver sua idade na ficha, 12 anos, logo percebeu que era uma juvenil e a atendeu muito bem. Segundo ele, não era nada de mais grave. Prescreveu a aplicação de uma injeção de benzetacil,
outras medicações e Jane e Gláucia voltaram para casa. Quando Jane chegou, deixou Gláucia em casa e foi comprar os medicamentos que o médico pediu, pois sempre entendíamos que se a gente não compra os medicamentos, logo acaba adiando a melhora que eles poderiam trazer. Fiquei com Gláucia no quarto de casal. Enquanto ela estava deitada na cama, eu trabalhava no computador. Jane chegou com os medicamentos e logo os deu a Gláucia. Ela parecia melhor e Vitor também. Em certo momento, o telefone tocou. Era uma colega de escola de Gláucia, perguntando por que ela não havia ido ao passeio que a escola havia promovido naquela manhã. Expliquei que Gláucia tinha acordado com a garganta muito ruim e que por isso ficou em casa. Ela se despediu de mim, desejando melhoras para Gláucia. Logo que desliguei o telefone, transmiti a Gláucia o que a amiga havia dito, mas ela nada me respondeu. Levei as mãos à cama e a procurei tateando e chamando pelo seu nome. Percebi então que Gláucia não estava mais ali. Ela saiu do quarto sem me avisar e sem que eu tivesse notado. Fui até a sala e a encontrei deitada no sofá assistindo TV. Dei o recado a ela e fiz menção de voltar para o quarto para continuar trabalhando no computador, mas me veio à mente naquele momento que quando estamos doentes, quase sempre é muito ruim ficar sozinho e todos costumam nos deixar assim. Então voltei e permaneci ali com ela, fazendo-lhe companhia. Mais cedo, quase me esqueci de orar por ela e algo me falou ao coração que eu devia parar e orar. Agora, ia me levantando para voltar ao quarto e a mesma voz me falou ao coração que eu devia fazer diferente. Sou grato a Deus por todas as vezes em que atendi a essa voz doce e clara falando-me ao coração. Na hora do almoço, como Gláucia não quisesse comer o que havia e estava sem apetite, Jane saiu para comprar um caldo de frango para ela na loja de produtos de milho que havia próxima de onde morávamos. Ela comeu bem pouco. Para tentar animá-la e passar o tempo enquanto o remédio fazia efeito, convidei a todos para que assistíssemos a um filme. A escolha dentre os que havia gravados no computador recaiu sobre o curioso caso de Benjamin Button. O estimado Dr. Lindson, em uma consulta que Gláucia teve com ele, comentou conosco sobre esse filme e nos recomendou que assistíssemos. Essas consultas de Gláucia com o Dr. Lindson, ortopedista, aconteceram porque no final de 2008 ela fraturou o tornozelo jogando basquetebol na escola. Ela estudava com bolsa integral na ESPU, colégio de propriedade do tio dela, o Edmilson, irmão da Jane. Jane, Vitor e eu voltávamos para casa de carro quando nos ligaram da escola para dizer que Gláucia havia se machucado. Temi que tivesse sido algo grave, mas quando a encontramos com o tornozelo muito inchado, parecendo uma bola, ela não demonstrou estar sentindo qualquer dor. Seguimos direto para a emergência de um hospital. Ali foi identificada uma torção, o pé foi imobilizado e colocada uma tala. Fiquei impressionado com duas coisas nessa oportunidade. Gláucia não reclamava de nenhuma dor e Vitor ficou ao lado dela o tempo todo, empurrando a cadeira de rodas em que ela estava, perguntando como se sentia, distraindo-a e sendo muito amoroso e cuidadoso com ela. Dias depois levamos Gláucia a um especialista, o Dr. Lindson, já que ela havia sido atendida apenas em uma emergência. Dr. Lindson identificou que, além da torção, houve uma fratura. Infelizmente, seria necessário uma cirurgia. Do contrário, poderia haver complicações no futuro. A cirurgia foi marcada em um hospital do plano piloto. Ela se mostrou calma o tempo todo e eu muito preocupado. O momento mais crítico para mim foi quando ela deixou o quarto para ir ao centro cirúrgico. Naquele momento eu fiquei extremamente angustiado, tomado por um medo súbito, quase pavor, de que ela não voltasse viva da cirurgia. Não havia qualquer razão lógica para isso, mas meu coração estava desesperado. Chorando, orei a Deus pedindo que me desse a bênção de mais tempo com ela. A cirurgia correu muito bem. Dr. Lindson, ao vir ao quarto, disse que somente demorou um pouco mais para que a cicatriz ficasse a menor possível, pois disse, sabendo que era sua filha, eu tinha que fazer algo especial. Louvo a Deus pela vida do Dr. Lindson, excelente profissional e nosso irmão em Cristo. Voltamos para casa e os dias que se seguiram foram bem tranquilos. Gláucia de muletas
E eu, que tinha muita experiência com aquele tipo de auxílio, ensinava a usá-las bem. No shopping, minhas aulas sobre como subir e descer a escada rolante não foram muito bem sucedidas. Na igreja, a pedido das meninas da classe, as tias Andréa Heringer e Flávia Scherer concordaram em deslocar a sala da escola bíblica dominical que Gláucia frequentava para o piso inferior, pois esta funcionava no segundo andar do edifício de educação cristã. Assim, Gláucia teria menos dificuldade para o acesso. No dia de ação de graças daquele ano, fomos ao culto realizado em nossa igreja, a Presbiteriana de Brasília, pois queríamos iniciar a tradição de participar todos os anos. Depois disso, fomos lanchar. Quando chegamos à lanchonete, Gláucia caiu com as muletas e quase me mata do coração. No final do ano, ela já podia pisar com o pé, que foi operado, por isso, no Natal e Ano Novo, passou sem muletas. Naquela época, por causa da cirurgia, vários exames foram feitos atestando que a saúde dela estava ótima, graças a Deus. Pela indicação do Dr. Lindson, naquela tarde, Gláucia e eu estávamos ali, deitados na cama, assistindo a história do homem que nasceu velho e, com o passar dos anos, foi ficando jovem. Jane se juntou a nós e logo Vitor faria o mesmo. Estávamos os 4 no quarto assistindo a um filme, como em tantas outras vezes. Eu deitado na cama e Gláucia deitada ao meu lado, tendo a cabeça recostada no meu peito. Jane e Vitor estavam sentados em torno da cama. O filme pareceu triste. Começou com a história de um relojoeiro que era cego. Esse homem tinha um único filho, que foi lutar na guerra e morreu no campo de batalha. Logo após sepultar seu filho, o relojoeiro cego não mais quis consertar relógios e se enclausurou em seu quarto. O relógio da cidade, que era cuidado por ele, deixa então de funcionar. Fiquei consternado com a história daquele homem cego que, além da cegueira, teve que lidar com a dor de ver um filho morrer. E eu ali, deitado com Gláucia, assistia àquela história triste, sem saber o que Deus reservara para nós dois. Houve um trecho em especial do filme que comentei com Gláucia para chamar sua atenção sobre a importância de reconhecermos que é Deus que está no controle de tudo, sendo o único capaz de definir que algo aconteça ou impedir que ocorra. No filme, uma bailarina é atropelada e tem sua carreira encerrada por isso. O filme, então, mostra detalhe por detalhe tudo o que precedeu o acidente, destacando que se um daqueles pequenos eventos que antecederam o fato não houvesse ocorrido, o acidente não teria acontecido. Comentei com Gláucia que a moça que se acidentou de nada sabia quanto ao que iria sofrer, mas Deus sim. Ele poderia ter evitado, mas nada fez para isso. Significava dizer que Deus desejava permitir aquilo, mas não sabemos o porquê. Sabemos apenas que Deus tem tudo sob o seu controle. Ela concordou comigo. Quando lembro dessa conversa que tive com minha filha, poucas horas antes dela partir, lembro também que, enquanto conversávamos, Deus assistia a tudo, já sabendo o que nos esperava. Como Gláucia estava deitada com a cabeça encostada no meu peito, percebi que a respiração dela estava se tornando ofegante. Pedi a ela que não respirasse assim e procurasse respirar de forma mais natural e profunda. Ela me disse que estava fazendo aquilo para respirar melhor, mas que logo voltaria a respirar normalmente. Eu não sabia, mas aquele tipo de respiração já era um sinal de que algo grave estava acontecendo no seu pulmão. Apesar disso, ela conversava, opinava sobre o filme e até reclamou que estava demorando para terminar. Enquanto isso, Vitor, que havia amanhecido muito mal, estava bem melhor. Naquela manhã teríamos sido 3 a acordarem se sentindo muito mal, mas eu, que tive grande desconforto respiratório durante a noite, com as narinas obstruídas como se tivesse cascalho e areia preenchendo os seios da face, melhorei logo ao acordar. Sentia-me bem fraco, mas estava melhor. Jane havia sentido algo semelhante uma semana antes. Hoje creio que contraímos todos o mesmo vírus, mas cada organismo reagiu de forma diferente a ele. Quando o filme terminou, Jane foi cuidar da casa, Vitor voltou para o quarto dele, Gláucia foi se deitar na sala e eu fiquei trabalhando no computador no quarto em que estávamos.
Quando Gláucia estava saindo do quarto, tossiu, e pelo som pude perceber que ela estava com muita secreção no peito. Parecia estar com o peito cheio, como costumamos dizer. Pedi a ela que bebesse bastante água para que assim pudesse ter melhora. Fui à cozinha onde Jane estava e ela me disse que estava muito preocupada com Gláucia. Eu achava que não havia motivo para tanta preocupação, pois acreditava que Gláucia havia melhorado muito. Fui então até a sala e perguntei a Gláucia como ela estava se sentindo. Ela me disse que bem. Usei um termômetro para ver a temperatura dela e a febre havia passado. Disse então a Jane que não se preocupasse, pois Gláucia estava sem febre e dizia estar se sentindo melhor. Logo depois disso, Jane saiu do apartamento para fazer algo e eu vi que alguém estava na cozinha. Era a Gláucia. Fui até lá e percebi que ela estava cuspindo algo na pia. Perguntei o que havia acontecido e ela disse que havia vomitado. Disse então a Gláucia que seria melhor que voltássemos ao hospital para ver o que estava acontecendo, com o que ela concordou e foi se aprontar. Jane voltou e contei a ela o que havia ocorrido enquanto ela estava fora. Lembro-me de Gláucia em pé diante da porta, nos apressando para que fôssemos logo. Eu não sabia, mas embora achássemos que retornaríamos rapidamente daquela consulta, não mais voltaríamos àquele apartamento para nele morar. Vitor ficou em casa e nós saímos. Quando chegamos ao hospital, Jane parou o carro na entrada da emergência e desci com Gláucia. Na hora de pegar a senha para o atendimento, percebi que Gláucia estava com dificuldade de pronunciar as palavras por causa da respiração ofegante. Apesar disso, ela não reclamava de nada, nem demonstrava estar sentindo qualquer dor. Quando entramos na emergência para sermos atendidos, ela pareceu estar bem melhor. Pedi a ela que contasse até 10 lentamente e ela fez isso sem dificuldade. Disse então a ela que talvez nem tivesse sido necessário voltarmos ao hospital, mas já que ali estávamos, seria bom que a examinassem. Levaram-nos então a um box e Gláucia se deitou na maca. Não demorou para que vários enfermeiros estivessem em torno dela. Senti que me apavorava com o que estava acontecendo e achei que iria desmaiar, mas logo pensei que se isso acontecesse só prejudicaria o atendimento dela. Procurei respirar fundo o máximo que pude e fui melhorando. Colocaram uma máscara de oxigênio em Gláucia e dali por diante tive muita dificuldade para falar com ela. Eu falava, mas não conseguia entender bem o que ela dizia por causa da máscara. Jane logo chegou e o atendimento prosseguia. Uma médica nos chamou à parte e disse que ela estava tendo um choque séptico. Perguntei se era grave e a médica disse-me que o quadro inspirava cuidados. Pediu a Jane que fosse assinar uma série de autorizações do plano de saúde e eu fiquei com Gláucia bem ao lado dela. Logo saímos de onde estávamos e levaram-nos para um outro lugar. Eu, sem enxergar, apenas percebi a mudança de ambiente. Gláucia estava agora em uma cama e com muitas pessoas em torno dela. Continuava com a máscara, fizeram radiografias, aplicaram medicações via soro e eu permaneci ali com o braço estendido e a mão direita sobre a sua cabeça, orando o tempo todo. Uma enfermeira pediu a Gláucia que tirasse a máscara e mostrasse a língua. Disse-me em seguida que Gláucia havia chegado muito desidratada, mas que já estava bem melhor pelo que ela pôde ver, com o que pediu a Gláucia para fazer. Senti-me aliviado, pois naquele mesmo instante estava pedindo a Deus que nos desse um sinal de que ela iria melhorar. Decidiram então que ela seria removida para a UTI. Achei correto, pois na UTI ela teria melhores condições de atendimento. O enfermeiro veio, colocaram-na em uma maca e ela se foi. Ao se despedir de nós, dizia: "Eu te amo." Jane respondia o mesmo e eu acrescentava, ao "eu também te amo", um desejo: vai com Jesus. Afundar um punhal no peito doeria bem menos do que escrever isso. Já senti muitas dores nessa vida, mas todas se tornaram em pó depois disso. Não acredito que eu possa um dia reclamar de qualquer dor física. Diante da dor de nos despedirmos de quem amamos, ela nada significa.
Com Gláucia na UTI, passaram a nos fazer muitas perguntas. Suspeitavam que ela e todos nós tivéssemos contraído o vírus H1N1 da gripe suína. Naquela época, junho de 2009, afirmavam que ele ainda não havia chegado ao Brasil e que não havia nenhum caso comprovado da doença em solo brasileiro. Por isso nos perguntaram se tínhamos feito alguma viagem recente ao exterior. Queriam saber também se havíamos feito alguma visita à zona rural, a qual poderia justificar a suspeita de que teríamos contraído a doença da hantavirose. Respondemos não aos dois questionamentos. Perguntaram-me se só tínhamos ela por filha, e ao responder lembrei que Vitor ainda estava em casa nos esperando, sem nada saber do que estava acontecendo. Pedi que alguém fosse buscá-lo. Vários parentes já estavam ali no hall de entrada do hospital, bem como irmãos em Cristo e amigos. Vitor chegou e conversamos com ele rapidamente, tentando acalmá-lo diante de tudo o que estava acontecendo. Enquanto Jane e eu fomos levados para tomar uma medicação, ele foi conduzido sozinho para ser submetido a algumas radiografias. Nesse momento em que nos separamos, algo muito difícil para ele aconteceu, o que nos contou mais tarde. Enquanto aguardava para fazer o exame, um enfermeiro disse que suspeitava que ele pudesse ter a mesma doença que poderia estar tirando a vida da irmã dele. Assim ele se viu correndo risco real de morrer. Vitor, com 13 anos de idade, sozinho ali, nos disse que orou assim: Senhor, obrigado pela minha vida. Ela foi muito boa. Abençoa que meus pais continuem a fazer o que eles fazem. Amém. Foi em lágrimas que ele assim nos contou. Nesse ínterim, o pastor, que era recém-chegado à nossa igreja, veio nos assistir. Enquanto eu andava por aqueles corredores, liguei para algumas pessoas pedindo que espalhassem por Brasília o pedido de oração urgente por Gláucia. Sem que nos dessemos conta, o tempo foi passando. Chegamos ao hospital por volta das 18 horas e já era madrugada. Um querido irmão de nossa igreja, médico, o Dr. Joaci, estava dentro da UTI acompanhando tudo e nos dando notícias. A essa altura, estávamos Jane, Dona Edith, o pastor Walter Moura e eu na sala de espera da UTI, aguardando que nos chamassem para ver Gláucia. Finalmente avisaram-nos que poderíamos ir. Quando Jane e eu entramos, ainda que seja um procedimento padrão pedir que retiremos a aliança do dedo, vi naquilo um doloroso sinal por considerar o significado de uma aliança. Ela já estava entubada. A médica começou a nos explicar os procedimentos que estava tomando, lamentando, no entanto, que nada até aquele momento tivesse dado o resultado que esperavam. Estiquei a mão na direção da cama e toquei o pé de Gláucia. Segurei-o então. Quando meses antes ela havia passado pela cirurgia no tornozelo, Jane e eu havíamos ido ao centro cirúrgico para ter notícias dela. Jane me disse que ao olhar para a porta de entrada do centro cirúrgico, viu o pezinho dela do lado de fora da maca em que estava deitada na área de recuperação do pós-cirúrgico. Lembrei então daquele episódio e do quanto temi que Deus a levasse naquele dia. Logo que segurei o pé da Gláucia e perguntei à médica o que eles estavam pensando em fazer dali por diante, a médica nos pediu que saíssemos imediatamente. Em oração, eu falava com Deus, desesperado e totalmente perdido por causa de minha cegueira. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Implorava o socorro de Deus e, de volta à sala de espera, ajoelhado, fiquei em oração até que alguém me pediu que me levantasse. Momentos depois, para nosso desespero, Dr. Joaci saiu da UTI para nos dizer que ela tinha tido uma parada cardíaca e que estavam tentando reanimá-la. Exaurido e quase sem forças, eu aguardava de Deus uma intervenção milagrosa. Enquanto fazia isso, algo estranho aconteceu. Eu tinha diante dos meus olhos cegos a imagem da face de um homem. Ela era muito alva e tinha semblante sereno. Com o passar do tempo,
vi que lágrimas escorriam dos seus olhos e temi pelo pior. Foi quando o doutor Joaci saiu da UTI e veio até mim. Ele se abaixou até a minha altura, pois eu estava sentado, e me disse chorando: Walter, ela não sofreu nenhuma dor, eu posso lhe garantir, mas ela veio a óbito. Jane, abraçada com a mãe dela, chorava. A imagem da face do homem chorando desapareceu, e eu via uma menina loira, com um vestido vermelho, cor de sangue, brincando alegremente. Logo associei a menina loira à Gláucia e a cor do vestido ao sangue de Cristo. Parecia que ela havia apenas esperado que fôssemos vê-la para não partir sem se despedir de nós. Assim Deus fez. Disseram-nos que aguardássemos um pouco mais para vê-la. Eu sabia que encontraríamos apenas seu corpo, que era agora apenas uma lembrança pálida de alguém que tinha tanta vida. Entramos, Jane e eu. Passei minhas mãos sobre seu corpo, da cabeça aos pés, como quem desesperadamente tenta guardar uma lembrança dela enquanto podia. Pedi a Deus que ela voltasse a viver. Eu sabia que Deus era poderoso para isso. Mas se Ele não me atendesse, aceitaria. Ele não me atendeu. Meu gesto não deve ser entendido como de desespero. Fiz aquilo que achava que alguém que conhece o Senhor da vida faria diante da morte. Mas nem sei por que digo isso, pois todos são livres para interpretar como desejarem. Alguém veio nos dizer que tínhamos que sair e, daquele momento em diante, eu estava focado em procurar por Vitor. Eu sabia onde a irmã dele estava e não era naquele lugar onde repousava seu corpo. Ela já estava com o Senhor e eu não precisava mais me preocupar em cuidar dela, precisava sim cuidar dele. Fomos ao hall de entrada do hospital e ali encontramos em lágrimas todos os que nos aguardavam. Depois de longos abraços e muito choro, uma enfermeira nos chamou para nos conduzir ao quarto onde estava Vitor. Nós já havíamos falado com ela mais cedo e ela havia nos perguntado se nós éramos cristãos, ao que respondi que sim. Ela então se identificou como nossa irmã em Cristo, dizendo ser de uma igreja pentecostal. Ao nos reencontrarmos, ela já sabia o que havia acontecido, mas não se dirigiu a nós como uma irmã em Cristo, com a conhecida saudação, a paz do Senhor, mas apenas como uma profissional fria e informando sobre o essencial. Ao perceber isso, disse a ela que esperava ter ouvido o cumprimento que ela dava aos seus irmãos de fé, pois se de algo precisava muito naquela hora, era da paz do Senhor. Ela prosseguiu em silêncio. Desde então, ao encontrar pessoas em sofrimento, me aproximo delas dizendo que a paz do Senhor seja contigo. Vitor foi colocado em um quarto em isolamento, pois temiam que o vírus que havia tirado a vida da irmã dele pudesse fazer o mesmo com ele. Eu o encontrei dormindo e minha mãe estava ao seu lado. Tive que dizer à minha mãe o que havia acontecido com Gláucia. Para isso, parafraseei um texto bíblico que se encontra no livro de Jó. Era algo que ouvi minha mãe pronunciar por muitas vezes na vida. O Senhor a deu e o Senhor a tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ela resistiu muito a sair de perto de Vitor, mas teve que ceder, pois o hospital não permitia que ela ficasse ali. Deitei-me em um pequeno sofá que havia no quarto e abracei Jane. Meu coração não conseguia acreditar em que tudo aquilo estivesse acontecendo. Uma garganta inflamada pela manhã havia se convertido na mais dura separação menos de 24 horas depois. Enquanto isso, Vitor dormia sem nada saber. Esgotado física e emocionalmente, acabei por adormecer. Na manhã seguinte, Vitor acordou e logo se pôs a perguntar por sua irmã.
Jane disse-lhe que esperasse um pouco, pois eu iria falar com ele. Eu então entrei rapidamente no banheiro que havia no quarto e ali orei pedindo a Deus que me desse forças para falar com Vitor, bem como me concedesse as palavras mais adequadas. Vitor estava deitado na cama. Eu me pus de um lado e Jane do outro. Pedi a ele que olhasse para nós. Disse então: Vitor, de agora por diante somos só nós três, pois Deus achou por bem levar sua irmã. Depois disso, Jane o abraçou e choramos por muito tempo. Eu apenas ouvi aquele garoto enorme chorando como criança, enquanto era acarinhado e consolado por sua mãe. Por causa da suspeita quanto ao vírus H1N1, Vitor ficou por 5 dias no isolamento. Era permitido apenas um acompanhante, no caso Jane, mas aceitaram que eu ficasse também. Nós usávamos máscaras o tempo todo para protegê-lo de contaminações outras e permanecemos com ele a maior parte do tempo. Só nos ausentávamos para resolver algum problema ou para falar em particular com alguém. Por conta de estarmos os três naquela condição de isolamento, pouca gente conseguiu nos visitar. Os que se empenharam por vencer as restrições do isolamento para nos ver, em sua maioria, não eram líderes em suas igrejas, nem ocupavam posições de destaque. Eram pessoas que tinham algo em comum, já haviam vivenciado situações de dor. Parece que quem já sofreu sabe ou consegue melhor se identificar com quem está sofrendo. Apesar de toda a dor, havia procedimentos a serem adotados. Esta é uma fase dificílima, pois somos forçados a conversar com pessoas que tratam tudo que envolve um momento assim como se fosse algo que fazemos para tratar de negócios comuns dessa vida. Entendo o fato de não poderem se identificar totalmente com a nossa dor, mas a frieza com que lidam beira o desprezo pelo sofrimento alheio. Amigos e irmãos se ocuparam de tudo que puderam para nos preservar, mas nem tudo podiam fazer. Eu tinha que decidir, por exemplo, sobre detalhes do culto de despedida da Gláucia e se quando deixássemos o hospital voltaríamos para o apartamento em que morávamos. O culto foi marcado para a Igreja Presbiteriana de Brasília. Vitor não pôde ir, pois ainda estava no isolamento. Eu não lamentei tanto esse fato, pois preferia que ele guardasse a lembrança da irmã cheia de vida e não a que poderia ter naquela despedida. O querido amigo Édio foi nos buscar no hospital e fomos para a igreja. Quando chegamos, vi que o irmão Paulo Pinho, um líder e querido irmão da igreja, pessoalmente cuidava do estacionamento para que pudéssemos entrar. Nesse gesto percebi também o cuidado especial de Deus. Uma multidão nos esperava. Gente de todos os lugares e de todas as fases de minha vida, inclusive meus colegas cegos. Ao descer do carro, segurei a mão da Jane e disse a ela: Deus nos ajude a passarmos juntos pelo pior momento de nossas vidas. O templo estava repleto e não havia olhos que não estivessem molhados de lágrimas. O coral cantou. Vovó Edith e o tio Edmilson deram breves testemunhos sobre Gláucia. O pastor Adail Sandoval nos trouxe uma palavra de consolo. Eu mesmo disse algumas palavras a todos e nos sentimos realmente abraçados pela igreja naquela tarde. O culto terminou. Fomos ao campo da esperança. Sim, da esperança. Para nós, a esperança da ressurreição. A sensação que tive ali foi muito estranha, pois ao abraçar tanta gente de tantos lugares e que fizeram parte de fases tão distintas de minha vida, me senti como se estivesse experimentando um pouco do céu. O vento soprava refrescante e eu podia ouvi-lo batendo nas folhas das árvores. Senti o céu aberto sobre mim e pensava em como seria bom se não precisássemos sair dali. Jesus podia voltar naquele exato momento,
e estaríamos juntos uns dos outros para todo o sempre. Enquanto tudo transcorria, apesar de toda a dor, eu usufruía de profunda paz no coração. Mas logo terminou. As pessoas se foram e voltamos ao hospital para reencontrar Vitor. Enquanto estávamos no Campo da Esperança, um médico e irmão em Cristo com o qual Vitor e Gláucia haviam se consultado, não havia muito tempo, o Dr. Carlos Alcélio, veio me abraçar. Pedi então a ele que fosse ao hospital ver Vitor. Dr. Carlos Alcélio é um dos mais bem conceituados neuropediatras e ebiatras do país, mas não foi isso que se destacou nele naquele fim de tarde. Não havia muito tempo que tínhamos chegado ao hospital vindo do Campo da Esperança e Dr. Alcélio entrou pela porta do quarto para ver Vitor. Aquela visita fez muito bem a ele, pois lhe deu a segurança de que estava bem. Quando visitas assim aconteciam, eu sabia que quem tinha vindo nos ver era alguém como nós, mas quando a pessoa ia embora, tinha certeza de que por meio dela, Jesus tinha estado ali conosco. Não me surpreendo com essa constatação, pois bem sei quem habita nessas pessoas e as torna tão especiais. Muitas outras vezes depois, Vitor voltaria a ser visto pelo nosso querido amigo. Naqueles dias com Vitor no hospital, repassei na mente por centenas de vezes tudo o que havia acontecido nas últimas horas de Gláucia conosco, procurando onde eu poderia ter errado. Afinal, o que eu poderia ter feito para evitar e não fiz? Logo eu, tão preocupado com prevenção e cuidado com a saúde dos meus filhos? Em situações assim não bastava ter feito tudo o que era humanamente possível. O coração levantava fortes suspeitas. Sempre fica o terrível receio de que havia algo mais que poderíamos ter feito para evitar todo aquele mal, ou que pior ainda, algo que fizemos poderia ter provocado toda aquela tragédia. Parece ser comum a todos nós que já vivemos algo assim, o tentar lembrar das últimas horas, minutos, segundos e tudo o que neles aconteceu. Gravamos na mente as últimas palavras, acontecimentos e emoções, como quem se agarra a essas lembranças, querendo preservar o que de mais vivo existia associado à pessoa amada. Eu me sentia culpado e a todo tempo pedia perdão a Deus por não ter sido capaz de proteger minha filha. Deus havia me dado apenas 2 ovelhinhas para que eu cuidasse e eu havia falhado em cuidar delas. Entendia que se tudo aquilo havia acontecido, era porque algum erro eu havia cometido. Com o passar do tempo, humildemente, aceitei a minha condição tão limitada de pai pecador e finito diante do Pai Celeste, infinito, santo, justo, bom e para quem não há impossíveis. O único totalmente capaz de livrar Gláucia da morte. Entendi que não foram os meus acertos no cuidado para com ela que garantiram os seus anos de vida. Deus foi quem sustentou cada um dos dias dela. E foi Deus que, muito antes do seu nascimento, determinou também o dia de sua partida. E quanto a esse dia, eu não poderia provocá-lo, mas também não poderia impedi-lo. Não são as falhas ou acertos de um pai que dizem a Deus quanto sua filha vai viver. E Gláucia não era apenas minha filha. Deus havia feito-a sua serva. Não é a gravidade da doença ou sua simplicidade que dirão para Deus que partiremos ou não. Deus pode se valer de uma enfermidade aparentemente inofensiva para nos levar ou permitir que permaneçamos aqui apesar da enorme gravidade da doença que venhamos a ter. Antes da enfermidade da qual Deus se valeu para levar Gláucia, houve muitas outras ameaças à sua vida. Muitas delas nem percebemos, outras sim, mas nenhuma teria o poder de determinar o que somente Deus pode definir, a saber, a sua partida para junto dele. Dessa forma, estava claro em minha mente que Deus não a curou, nem atendeu aos nossos pedidos nesse sentido, porque desejava lançar mão daquela enfermidade para, por meio dela, levar Gláucia à presença dele.
ainda que ela tivesse os melhores médicos do mundo, bem como estivesse no melhor hospital com os mais modernos medicamentos, quando Deus quer nos levar, nada poderá lhe impedir. Por outro lado, se Deus não quer nos levar, a escassez de recursos e a gravidade da doença não poderão fazer isso por si mesmos. Podemos até questionar o quanto cooperamos para que mais ou menos recursos houvesse para socorrer quem amamos na hora de sua partida, mas não podemos achar que são as circunstâncias que determinam tudo, pois Deus está acima delas. Isso não nos isenta de responsabilidade, mas também não coloca sobre nós um peso que não conseguiremos carregar. Ofereci à minha filha o melhor que eu podia em termos de assistência médica, e Deus, que de nada precisava, usou tudo até o limite de sua vontade. Do contrário, sempre consideraremos que se tivéssemos os melhores médicos e hospitais ao nosso alcance, jamais veríamos nossos entes queridos sofrerem. De fato, o texto bíblico continua a nos alertar que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não se trata de um convite a que não coloquemos sentinelas para guardar a cidade, mas sim um alerta para a realidade de que, mesmo com a presença delas, se o Senhor não guardar, a cidade ainda pode ser invadida. Mesmo consciente de tudo isso, ainda assim eu insisti em tentar descobrir se falhei ou não. Duas formas de ver a situação estavam atuando em constante conflito: a perspectiva emocional, comandada pelo coração, e a realista, conduzida pela razão. O coração, de forma desesperada, temia por ter real culpa em tudo o que aconteceu e, tentando identificar isso, acabava por me acusar daquilo sobre o que eu não tinha nenhum controle. Perguntas em tom de acusação surgiam na mente a todo momento. Eu poderia tê-la trazido ao hospital antes. Eu devia ter visto que ela estava começando a se sentir mal. Eu devia saber que essa doença existe e assim ter identificado logo seus sintomas. A emoção tão real e legítima, graças a Deus, não conseguiu sufocar a razão. E ela veio em meu socorro alegando que, para responder com propriedade a tantas perguntas, eu teria que ser um médico especialista na área em que a saúde dela foi afetada. Eu a levei ao médico quando tudo ainda parecia inofensivo e a provável doença que ela teve não encontrou no conhecimento médico daquela época um tratamento eficaz. Eu estava pronto a reconhecer minhas faltas, mas já estava sofrendo demais para colocar sobre mim o peso de culpas que não eram legítimas. A força para resistir estava, na verdade, de Deus gravada no coração. Tudo que de Deus eu conhecia havia se transformado na rocha na qual eu me agarrava em meio àquele temporal. Diante de mim estava a possibilidade de conviver com culpas falsas e verdadeiras. Quando falo da culpa falsa, me refiro a algo que eu exigia de mim, mas sobre o que não tinha qualquer controle. Eu não podia cobrar de mim conhecimento médico específico, sendo que não sou médico. Quando me refiro a culpas verdadeiras, falo daquilo que efetivamente fiz ou deixei de fazer, que estabeleceu uma relação direta de causa para o ocorrido. Se por um lado, por apego à verdade, não poderia me acusar daquilo de que eu não tinha culpa, por outro, era pedagogicamente melhor reconhecer eventuais falhas que tivesse cometido e pedir a Deus força para me perdoar. Não deveria tratar como se fosse real o que não aconteceu, ou não tinha como saber ao certo se ocorreu, nem ignorar aquilo que efetivamente houve. E se algo houve do que o coração tinha razão em me acusar, a solução era o bálsamo do perdão. Das muitas coisas que meu coração me acusou, todas foram culpas falsas. Mas minha mente teve muito trabalho para convencer meu coração disso. Ele estava decidido a encontrar um culpado e não pouparia esforços para isso. Talvez tenha agido com tanta determinação porque, como amo a Deus, não queria culpar a Deus. Culpando-me, Deus estaria livre de acusação. Mas Deus teve culpa em tudo aquilo? Muitas foram as palavras de consolo e conforto que ouvimos. Essas palavras nos ajudaram demais,
A verdade de Deus expressa em Sua palavra, na maioria das vezes, não nos transportou da tristeza para a paz ou ainda mais para a alegria de um momento para outro, mas nos deu suporte para que prosseguíssemos sem nos entregar à dor, nem negá-la. Toda a verdade de Deus que conhecíamos não fez com que as dores desaparecessem, mas nos ajudou a suportá-las. Os primeiros dias sem Gláucia foram terríveis e o fato de cuidarmos do Vitor e uns dos outros ajudou-nos a passar por eles. A dor nunca era igual duas vezes, era sempre diferente, terrível, mas diferente. Parecia que a alma estava sendo forçada a se adaptar àquela dura realidade da ausência. Era como se Deus estivesse me abraçando com força, como fazem os pais que querem consolar seus filhos que se debatem por causa de uma grande tristeza ou dor. Eu sentia seu abraço e percebia suas lágrimas. Chegou o dia de Vitor sair do isolamento e estávamos próximos de deixar o hospital. Mas eu não queria voltar para aquele apartamento onde Gláucia passou toda a sua vida. Seriam lembranças demais com as quais eu teria que lidar. Para que eu conseguisse algum tempo para pensar no que fazer, ao sairmos do hospital fomos para um hotel. Meu irmão caçula e o estimado presbítero Elíbio Estrela providenciaram hospedagem para nós em um local na mesma cidade em que morávamos. Ali fomos surpreendidos com a visita do querido pastor Paulo Lomba. Ele foi uma das pessoas com as quais não tínhamos contato frequente, mas que durante aqueles dias tão difíceis, Deus levantou para nos levar uma palavra de consolo e um abraço fraterno. Meu coração pedia desesperado que eu não voltasse para casa, mas eu precisava manter a serenidade e ser responsável quanto àquela questão. Para atender ao que pedia o meu coração, eu precisava achar uma solução que não nos colocasse em mais dificuldades. Em tempos de muita dor, parece que nossa alma clama por algo que possa promover uma espécie de compensação ou que pelo menos não torne a dor ainda maior. Era assim que eu me sentia. Voltar para onde vivíamos aumentaria a minha dor e ir para outro lugar, caso não ajudasse a diminuir o sofrimento, pelo menos não o aumentaria. Percebi que, como pai e marido, precisava me manter firme em Deus, confiando em Sua palavra, para tomar todas as decisões de que precisava em meio àquelas circunstâncias, de modo a proteger minha esposa e filho. Não bastassem as muitas dificuldades, quando estamos abatidos pelo sofrimento, surgem os abutres aproveitadores. Pessoas que sabem o quanto estamos fragilizados emocionalmente e não têm o menor escrúpulo em se aproveitarem desse momento para tirar o que puderem de nós. Com um discurso de piedade e solidariedade aproximam-se, mas um olhar mais atento e objetivo logo identificará a real motivação deles. Falo de gente sem temor a Deus, que vê na oportunidade de negociar com os que sofrem uma real chance de obter grandes lucros quando esses precisam dispor de seus bens. Para meu horror, sei que existe literatura direcionada aos que desejam enriquecer a qualquer custo, recomendando que aproveitem a fragilidade dos que estão abalados emocionalmente para desse fato tirarem proveito em eventuais negociações. Além de me apegar muito a Deus em oração, me cerquei de irmãos que podiam me aconselhar e me alertar caso percebessem que eu iria cometer algum erro ao lidar com as nossas finanças ou em outras áreas. Assim submeti a eles meus planos e pedia que me ajudassem na execução de cada um, até me supervisionando se possível. Para viabilizar que fôssemos morar em outro lugar, primeiro precisaríamos alugar um apartamento por preço baixo o mais rápido possível, já que ainda estávamos em um hotel. Além disso, ainda tínhamos que vender os 2 apartamentos que possuíamos para finalmente comprar outro. Dos 2 imóveis de nossa propriedade, em um morava minha mãe com meu irmão mais novo e no outro morávamos nós. A ideia seria vender os 2 e comprar um quitado para a gente, enquanto financiaríamos outro para minha mãe. O nosso destino seria uma cidade nova no Distrito Federal chamada Águas Claras.
Queríamos nos afastar, ainda que temporariamente, daquelas ruas onde nossos olhos, mesmo sem que percebêssemos, ficavam procurando por ela, que tanto andou por ali. Eu questionava a legitimidade do meu forte desejo de fugir daquilo que me lembrava tanto dela, a saber, o apartamento e a própria cidade de Taguatinga. Uma conversa com o pastor Adail Sandoval tranquilizou meu coração quanto a isso. Ele me disse, com base em sua larga experiência pastoral, que em casos como o que eu estava vivenciando, se a pessoa se sentisse bem em voltar para casa, deveria fazê-lo, mas se não se sentisse, deveria mesmo se mudar. O critério era emocional quanto à decisão, mas econômico quanto à sua viabilidade. Durante os dias de hotel, procuramos um apartamento para alugar, o que deveria ser por poucos meses. O argumento de que assim desejávamos em virtude da difícil situação que estávamos vivendo não sensibilizava nem os proprietários de imobiliárias, que eram evangélicos. A realidade da vida é assim. As pessoas afirmam nos amar muito, mas não ao ponto de se sacrificarem por nós. Nessa hora, lançam mão de argumentos relacionados com as regras de mercado, dificuldades financeiras pelas quais passam, etc. Ou seja, quando falta amor, sobram explicações. Mas, graças a Deus, existem ainda exceções. Quando já se tornava difícil nossa permanência no hotel, no dia que definimos como último ali, Alcione, uma querida irmã de nossa igreja, nos ofereceu um apartamento para aluguel por preço bem baixo. Nada nos pediu como garantia, nem contrato fizemos. Era a resposta positiva de Deus à nossa oração. Já tínhamos para onde ir. Como deixaríamos o hotel para ocupar o apartamento recém-alugado, tivemos que voltar em casa para buscar roupas e outras coisas. Foi doloroso, mas era necessário. Chegamos, entramos no condomínio, subi as escadas, abri a porta e fui direto para o quarto em que estava o computador. Da última vez em que eu havia estado naquele quarto, assisti com Gláucia ao filme que falava da dor do pai cego que viu seu filho partir. Liguei o computador e comecei a escrever. Foram essas as palavras que escrevi com base em tudo que vinha acontecendo conosco. Amados irmãos, no momento em que escrevo, retornei finalmente ao meu quarto, no apartamento onde moramos desde que Gláucia nasceu. Ficamos de terça, 9 de junho, até segunda, 15 de junho, no hospital com o Vitor. Deixaram o Vitor por todos esses dias em observação. Queriam ter certeza de que ele não tinha nada, nem o mesmo que acometeu sua irmã. De fato, ele está com a saúde excelente e já retornou à sua escola e ao seu amado basquete. Como Jane e eu, ele também está muito triste, mas sabe que precisamos reiniciar nossas vidas enquanto Gláucia já usufrui da glória dos céus, a qual um dia também conheceremos pela graça de Deus. Por não estar em casa, não respondi nem li nenhum e-mail. São mais de 1000. Meu fone fixo não será atendido por ninguém até que eu esteja no apartamento que conseguimos para passar o tempo necessário para que vendamos nosso apartamento e compremos outro. Nós já queríamos vender nosso apartamento. Com o que aconteceu, não temos por que esperar. Assim, em breve, estaremos em um novo endereço. Manterei o número de telefone e demais contatos. Estamos passando uns dias em um quarto de hotel que meu irmão e um presbítero conseguiram para nós. Assim, do hotel iremos direto para o apartamento alugado. Uma irmã nos alugou por preço amigável e pelo tempo que precisarmos. Ao vender nosso apartamento, compraremos outro e lá moraremos até quando Deus quiser. Estamos bem pela graça de Deus e contando com as orações de todos que nos amam. Já se sabe que Gláucia teve uma infecção viral, nada contagioso. Ninguém que com ela esteve correu qualquer risco. Vitor, por sua vez, nada tem. Sei que pessoas receberam mensagens dizendo que estamos reclusos. Embora não seja tempo para muitos encontros, não estamos assim. O que ocorre é que não estou em casa
e quem tenta contato pelo fone fixo não consegue. Quem envia e-mails não obtém resposta, pois, como disse, não li nenhum e-mail ainda. Ligaram para um pastor amigo meu perguntando se é verdade que não vou mais cantar. Mesmo que fosse eu que tivesse partido, eu ainda estaria cantando, pois cantarei aqui e na eternidade. Canto porque as igrejas me convidam. Prosseguirei sendo fiel ao meu chamado e quando e enquanto tiver a oportunidade de servir ao Senhor cantando e pregando nas igrejas, o farei. Que bom que meu ofício é ir às igrejas, pois se trata do melhor lugar a ir nesses momentos. Pela graça de Deus, estamos bem, procurando acalmar o coração com as promessas de Deus. Estou ouvindo agora uma música que ela deixou no celular. Ela agora está ouvindo músicas mais lindas que tudo que ela já ouviu. Anjos cantam, santos cantam e ela também. A dor é mais profunda que jamais imaginei sentir. Mas a apresento a Deus e junto com ela a minha gratidão por Ele ter me dado por filha a minha amada Gláucia. Por mais que doa, para onde irei? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Prosseguirei servindo ao Senhor e cuidando da Jane e do Vitor e de mim também, para que eu possa cuidar deles. Enquanto minha linda e amada filha se diverte no céu com o amado de minha alma, quero ser fiel ao Senhor, até estar com Ele e com ela na glória. Por favor, prossigam orando por nós, principalmente por Jane. Creio que as mães sofrem muito mais do que todos em um momento como esse. Orem pelo Vitor e por mim também. Ao amado de minha alma, seja o louvor. Ao Deus que me deu a bênção de uma filha como Gláucia, minha gratidão. Ela foi um presente que Ele nos deu, sem que soubéssemos que seria por tão menos tempo do que gostaríamos. Um presente assim, se dependesse de nós, jamais voltaria a quem nos deu, o Senhor da vida. Entre lágrimas, Walter Júnior, 24 de junho de 2009. Deixamos o hotel e fomos para o apartamento que ficava na Rua 9 Sul, em Águas Claras. Passamos a empreender a venda dos nossos 2 apartamentos e a procurar um novo para nós. Jane foi durante muitos dias ao nosso antigo apartamento para esvaziá-lo. Enquanto isso, eu ficava com Vitor. Praticamente tudo que tínhamos foi repartido em 3. Uma parte foi vendida, outra ficou conosco e outra foi doada para o lar da criança Betel, um orfanato que ficava na cidade de Cocalzinho, em Goiás. Mas as coisas pertencentes a Gláucia não foram de modo nenhum vendidas nem ficaram conosco. Preferimos que fossem todas para o lar Betel. Muitos anos depois, eu encontraria um rapaz que morava no lar Betel e ganhou o violão que era dela. Ele me abraçou muito emocionado e agradeceu o presente. Mesmo antes desse nosso primeiro retorno ao apartamento em que morávamos, eu já havia escrito algo para registrar minha revolta com uma realidade com a qual estava convivendo. Procurei traduzir com palavras o que sentia. Esses textos que comecei a escrever, eu enviava para centenas de e-mails de pessoas que eu conhecia. Foi uma forma que encontrei para desabafar e, ao escrever, perceber melhor o que estava em meu coração. A situação em que eu me encontrava me fez ver uma realidade que estava em minha volta, mas eu não tinha notado até aquele momento. Quando precisei de algo que atendesse à minha grande necessidade de consolo, fortalecimento e esperança, quase nada encontrei ao procurar nos programas de TV e rádio evangélicos. Por isso escrevi essas palavras abaixo. Tento ouvir nas rádios e TVs evangélicas sobre consolo, mas só ouço sobre prosperidade financeira. Em tempos difíceis como o que vivo, sinto minha alma ansiando por ouvir uma palavra de consolo e refrigério ao atravessar um deserto longo e árido. Por isso, quando entro no carro ou estou em frente à TV, me vejo sintonizando rádios e canais evangélicos na expectativa de ouvir uma palavra de alento. No entanto, e para meu desapontamento, só estou conseguindo ouvir mensagens sobre prosperidade financeira, como ser um empresário de sucesso, como realizar todos os sonhos, como ficar rico, etc.
O que me tem mantido de pé é a mensagem do Evangelho que fala dos valores celestiais, da graça que nos basta, do poder que se aperfeiçoa na fraqueza, de que será possível prosseguir sendo fortalecido pelo Senhor, da certeza de uma vida eterna com Deus e muito mais. Não estou interessado em ser rico, ter dinheiro, ser um empresário de sucesso, ter fama, carros, casas, viajar, etc. Peço a Deus apenas o que necessário for para que eu possa realizar a obra que Ele me der o privilégio de fazer. O que houve com o Evangelho que nos exorta a ajuntarmos tesouros no céu? Qual tesouro da terra pode me consolar nessa hora? Odeio com todas as forças de minha alma a Mamon, o tal Deus do dinheiro. Deus me ajude para que o dinheiro seja sempre meu servo e nunca, nem por um momento, meu Senhor. Que os meus bens sejam sempre bênção para alguém. Quando não forem, que deixem de ser meus e passem às mãos de quem dará a eles uma destinação proveitosa na concretização dos propósitos do reino de Deus. Nesse sentido, regularmente identifico o que está em minhas mãos e, ao perceber que está sem utilização, logo procuro alguém ou alguma instituição para quem possa ser útil. Não tive muito para dar para a Gláucia. Avaliando financeiramente, foi pouco, mas praticamente tudo que tive. Não economizei um centavo, se sabia que com isso minha filha deixaria de ter algo que realmente precisava. Se Gláucia precisava de um calçado, mochila, agasalho, eu buscava prover com o que eu tinha, ou pedindo a alguém que pudesse me ajudar. E assim ela sempre teve tudo o que precisou e ainda ganhou muitos mimos pela generosidade da avó Edith e de outras pessoas queridas. O que vale mais para mim é que dei mais massagens naqueles pezinhos que sapatos, mais beijos que maquiagem, mais abraços que roupas, brincamos mais que a levei a parques de diversões, conversamos mais do que dei celulares e tanto mais. Nossos filhos não querem o que temos, querem a nós mesmos. Não dê sua vida ao trabalho e seus bens como herança aos seus filhos. Dê sua vida aos seus filhos e eles não sentirão falta de qualquer bem. Não se trata do extremo de idolatrá-los, mas sim daquilo que se espera dos pais, a saber, que se doem como pais aos seus filhos. Nos tempos de imaturidade, pode ser que, iludidos pela mensagem consumista da sociedade, eles não percebam que realmente tem valor, mas com a maturidade isso vai acontecer. Dou graças a Deus porque não guardei nada de mim como pai ao me doar a ela. Não guardei nada para que ela hoje pudesse ter tudo com o Senhor na glória. Mas, na verdade, apenas imitei o exemplo do meu mestre. Ele se deu por mim e por ela, para que pudéssemos em Deus ter tudo, pois sendo Ele nosso pastor, nada, nem na morte, nem na vida nos faltará. E estou certo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Minha vida continua sendo a cada dia entregue ao Senhor, pois sou seu servo. Como parte dessa entrega, dou minha vida como marido à minha mulher Jane, dou minha vida como pai a meu filho Vitor, dou minha vida como irmão a meus irmãos e aos que não são meus irmãos na esperança de que um dia se tornem meus irmãos. Deus me ajude a cada dia traduzir em atitudes minhas palavras. Walter Júnior, 23 de junho de 2009.